Assim como foi a lição passada, essa lição, talvez eu diria para você, nós vimos o que os 3 principais elementos do cristão. E hoje, eu quero viajar um pouco para vocês. Parece até algo muito simples, mas algo muito importante. Hoje eu quero responder com você 2 perguntas. A primeira pergunta que nós vamos ter que responder é: quem é o ungido? A segunda, que é onde eu quero trabalhar muito na sua mente, que eu disse que é algo muito importante, por isso eu vou querer que você preste bastante atenção. Segunda pergunta é: o que você ou eu, como ungido, devemos fazer quando o trigo e o joio se misturam? Quando o precioso se mistura ou se cruza com o vil, o que nós devemos fazer? E eu tenho certeza que você vai sair daqui hoje, primeiro, com a sua mente vai ser desconstruído um conhecimento que você já leu, mas você nunca entendeu. E segundo, que você vai sair daqui cheio de conhecimento, isso eu tenho certeza. Por isso que eu disse que isso é algo muito importante. Se você não assistiu a passada, presta atenção nisso, que eu tenho certeza. Eu tinha preparado esse estudo para fazer um seminário. Só que depois que eu dei o estudo a semana passada, eu falei, não vai ser para o seminário, isso aqui vai ser para a igreja. Eu falei, nem que tivesse só uma pessoa lá no culto. Mas essa pessoa vai sair desse culto entendendo. Amém? Então está aí o título, vocês já viram. Êxodo capítulo 28, versículo 48, para a gente primeiro entender quem é o ungido. Depois vamos para a segunda pergunta. Êxodo capítulo 28, versículo 41. Amém? Então diz assim a palavra de Deus. Vamos colocar em pé para a gente ler a palavra de Deus. Amém, irmão? Só para a gente ler a palavra de Deus, depois os irmãos podem permanecer sentados. E vestirás com eles a Arão, teu irmão, e também a seus filhos, e os ungirás, os consagrarás, e santificarás, para que eles administrem o maravilhoso Deus. Obrigado, Pai, por essa noite. Eu te louvo e te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, e por tudo que o Senhor ainda há de fazer, e por o Senhor me permitir ter trago esse estudo aqui, para cada um de nós, ó Pai. Por isso, Senhor, me usa com poder e autoridade, que eu diminua e que o Senhor cresça, desde agora e para todo sempre. Amém. Pode sentar. Pode deixar esse texto aí na tela? Pode deixar o começo. Então, o título do nosso estudo é sobre o ungido. O primeiro texto que nós lemos, ele começa a apresentar algumas características do servo de Deus. O texto diz que Moisés teria que ungir o irmão dele, Arão, teria que o santificar, depois teria que lhe consagrar. Ou seja, Deus falou para Moisés: eu quero que você separe Arão e os filhos dele. Quando você os separar, você vai ungir ele, você vai o santificar, você vai o consagrar. As palavras se repetem. Nesse texto nós temos as mesmas palavras: consagrar ou ungir, santificar e separar. Amém? Eu quero ser bem didático para você entender. A primeira pergunta que eu faço para vocês é: olha o que Deus pediu para Moisés: separa seu irmão, unge ele, santifica ele, e depois faz o quê? Consagra. Mas a pergunta é: por que Deus não me usa? Por que Deus, antes de me usar, precisa me separar? Por quê? Por que Deus não usava as pessoas sem antes os separar? Por que Deus não chegaria, só usava Arão? Não precisava falar para Moisés separar Arão e seus filhos. Depois que ele foi separado, agora Deus fala: agora você vai ungir ele. Depois que você vai ungir, agora você vai santificar ele.
E a primeira pergunta que eu quero que você entenda, que eu quero que você responda, se você tem essa resposta: por que Deus não nos chamou somente e nos usou, teve que separar antes de nos usar? Por quê? Ou seja, vou emendar essa pergunta: Deus separou ele de quê ou de quem? A primeira que eu fiz é: por que Deus não me usa só, em vez dele ter que me separar primeiro? Por que Deus não me usa? E quando ele me separa, a pergunta que eu me fiz é: Deus está me separando de quê e de quem? Deus estava separando Arão do resto do povo. Então, se Arão, para ser ungido, para ser santificado, para ser consagrado, foi separado primeiro, então isso começa a entrar na nossa mente. Isso nos mostra que quando a pessoa é ungida, ela não faz mais parte do lado do povo. Ela começa a fazer parte do lado de Deus. Então, quando você entende isso, então nós começamos a separar. O que seria então uma pessoa ungida? Ungido é uma pessoa separada por Deus e para a obra de Deus. O ungido, ele é uma pessoa separada por Deus e para a obra de Deus. Até aqui está tudo bem? Então vou continuar. Isso aqui só para a gente chegar no que é ungido. Na primeira pergunta: por que Deus separou? Porque quando você estuda a história, a Bíblia vai dizer que lá atrás, no passado, só eram as pessoas que eram separadas, eram apenas reis, sacerdotes e profetas. São as únicas pessoas que eram ungidas. Então, na época, para você ser ungido, você teria que ser rei, sacerdote ou profeta. São as únicas pessoas que eram ungidas. E quando essas pessoas eram ungidas, eles ganhavam uma consideração no meio do povo. Então, quando ele era ungido, a pessoa, ele ganhava uma consideração diferente no meio do povo. Por que ele ganhava essa consideração? Por causa da forma que eles viviam e como eles agiam. Então, a forma que eles viviam e a forma que eles agiam fazia deles uma pessoa em que o povo olhava de uma forma diferente. E aí começa primeiro ponto que eu quero desbloquear a sua mente. Essas pessoas que eram ungidas começaram a ser chamadas pelo povo por um nome que não veio de Deus, mas que veio dos homens. Qual que é o nome? Homem de Deus. Você já viu na Bíblia Deus chamando alguém de meu homem? Não tem. E por que você fala homem de Deus? Veio da onde? Veio da onde o homem de Deus? Então, quando a pessoa era ungida, começaram a receber nome que não veio de Deus, mas que veio dos homens. E o nome que eles receberam era homem de Deus. Quando a pessoa era ungida, separada, consagrada, ela recebia o nome de homem de Deus. Pastor, na Bíblia Deus não chama ninguém de meu homem. Não tem. Só se for na sua. Nessa Bíblia que nós estamos estudando, nunca vi. Então, como é que Deus nos chama na Bíblia? Como é que Deus nos chama? Se Deus não nos chama de meu homem, como é que Deus nos chama na Bíblia? Meu servo, minha filha e meu... Só isso que tem na Bíblia. Deus não nos chama de minha serva, meu servo, meu filho e minha... E como é que os homens nos chamam? Homem de Deus. Deus nos chama meu filho, minhas filhas, ou meu servo, minha serva. E os homens começam a nos chamar de homem de Deus. E o que isso nos ensina? Que o povo então começou a entender que uma pessoa ungida não é mais uma pessoa qualquer. Por isso é que eles os chamavam como homem de Deus. Porque uma pessoa ungida não era uma pessoa qualquer. Coloca para mim 2 Reis, capítulo 4, versículo 9. A Bíblia vai dizer, um texto muito conhecido, a Bíblia vai dizer que
existia uma mulher chamada Sunamita. Ela vê Eliseu passar. O que ela fala? Fala para o marido dele que eis que esse homem que passa aqui, ele é homem de Deus. Vamos ler lá. Eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Então, e isso não aconteceu só com a Sunamita. Não sei se vocês vão lembrar, existe, além do Saul que os irmãos conhecem, tem outro Saul na Bíblia também, que quando ele estava com seu moço, eles haviam perdido o jumento, e eles foram à procura do jumento. E aí então, querendo eles desistir para ir embora, o seu moço diz, não, nessa cidade tem um homem de 1 Samuel 9,6, vamos lá. Porém ele lhe disse, eis que há nesta cidade um homem de Deus, e é um homem feito o quê? Honrado é. Tudo quanto diz sucede assim, infalivelmente. Vamos lá agora, porventura, nos mostrará o caminho que devemos. Essa aí foi, Saul estava com seu jovem, eles haviam perdido uma jumenta, e aí eles então saem para procurar a jumenta. E aí procuraram, não encontraram, queriam voltar, e o menino lembra, falou, não vamos voltar, vamos até a cidade, porque aqui na cidade tem um homem de Deus, ele vai nos falar o caminho que nós devemos, outras palavras, aonde nós vamos procurar a jumenta. Então, nós começamos a perceber a questão do ungido. Não vamos voltar, porque tem um homem de Deus. Só que aqui começa algo muito importante. Quem é o ungido de Deus, além de ser consagrado, santificado e separado, ele precisa fazer parte do conselho secreto de Deus. Pastor, como assim tem que fazer parte do conselho secreto de Deus? Porque quando você é ungido de verdade, você tem que fazer parte do conselho secreto de Deus. Pastor, mas Deus tem um conselho secreto? Tem. O que seria esse conselho secreto? Vou dar um exemplo. Várias vezes eu fui conversar com a Daiane, não foi ela que me falou o que eu ia falar para ela. É porque eu participei no conselho secreto de quem? E Deus falou. Então, quando você é ungido de Deus, a Bíblia fala lá, Amós capítulo 3, versículo 7, vamos lá. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu quê? Segredo aos seus servos, os profetas. Deus não vai falar nada para ninguém sem ele revelar. E para ele revelar, o ungido precisa permanecer no conselho secreto de Deus. Não tem como. Se você não permanece no conselho secreto de Deus, você vai continuar só ouvindo os outros falar, Deus me falou. E não é Deus que está falando. Porque quando você está no conselho secreto de Deus, tem um texto que diz, não vou ler agora, mas diz que estava tendo uma conversa no céu, e Malaquias estava tendo uma conversa e ele chega no meio, e ele começa a dar palpite na conversa. Mas a pergunta é como fiz, se a conversa está tendo no céu, como é que alguém da terra dá palpite? É porque ele permanecia no conselho secreto de Deus. O que Deus está buscando? Deus está buscando homens e mulheres como esse, que o mundo testemunha deles. É um mundo que testemunha deles, porque eles permanecem no conselho secreto de Deus. Quando você permanece nesse conselho, o mundo testemunha de você. Por isso é o mundo que dá o nome de que esse aqui é um grande homem de Deus, porque eles vejam o quanto de Deus você tem na sua vida. Mas agora eu vou fazer uma pergunta muito boa. Quem aqui já foi no monte? Todos. A pergunta é, por que você foi no monte?
Por quê? Ou o que você foi procurar no monte? O que você foi buscar no monte? Não, pode me responder. Todos levantaram a mão e já foram no monte, boa parte. A pergunta é, o que você foi fazer no monte? Vocês não foram no monte? O que vocês foram fazer no monte? O que vocês foram procurar no monte? Vai, irmão, me responda. O que vocês foram buscar no monte? Não sei, eu quero ouvir de você. Você falou que já foram no monte. Eu só estou perguntando. Nada demais, não precisa ficar se constrangindo. A minha pergunta é, primeiro, quem foi no monte? Vocês levantaram a mão, então eu estou perguntando. O que você foi buscar no monte, ou o que você foi procura, ou por que você foi no monte? Por quê? Alguém consegue me explicar? Não estou perguntando, não tem nada escrito na tela. A minha pergunta é, o que você vai fazer no monte? Tá, você está orando lá para... O que você foi buscar? Tá, intimidade, presença de Deus. O que mais? Irmão, pode falar, não precisa ter medo não. Então olha só, vocês vão no monte, ou nós vamos no monte, para, como vocês falam, para buscar o quê? Poder, revelação, profundidade, grandeza, altura, relacionamento, unção, o que mais? Tudo isso, né? Que a gente vai buscar no monte. E eu quero fazer uma pergunta. Por que você busca isso? Você falou que você vai no monte, você busca poder, revelação, intimidade, altura, profundidade, o que mais? Relacionamento, unção, tudo isso, etc, etc. A pergunta é, para que você busca isso? Você não sabe porque está buscando alguma coisa? Oi? Para ficar mais próximo de Deus. Ué, mas se eu não for no monte, não vou ficar próximo? E aí? Deixa eu continuar. Nós vamos no monte não é para você, não. A única finalidade é muito simples. É para nós sermos usados por? Para sermos usados por? Mas com qual finalidade Deus vai te usar? É que você me respondeu. Com qual finalidade Deus vai me usar? Para trazer resposta ao povo de Deus. Só para isso. Deus só está me permitindo pregar aqui para trazer a resposta dele para vocês. Só isso. Então, só que aí vem uma pergunta muito boa. Quem ungiu Jesus? Quem ungiu Jesus? Já vimos que Deus falou para Arão, separa seu irmão, unge ele, consagra ele, santifica ele. A pergunta é, quem ungiu Deus? Jesus. Ou Jesus não foi ungido? Jesus não foi ungido? Foi ou não foi? Foi, mas quem ungiu ele? Se foi, quem ungiu ele? Tá, vamos voltar na pergunta. Jesus foi ungido, sim ou não? Quem ungiu ele? Chico aí. Isso aí, o povo tá bom de Bíblia. Vamos lá. Vamos lá no Antigo Testamento, depois eu ver no Novo. Isaías 61. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Porque o Senhor para pregar as boas novas. Aos mansos enviou-me a restaurar os contritos de coração. A proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos... Coloca para mim Lucas 4. Vocês sabem que Lucas 4 e Mateus capítulo 4 é o texto da tentação de Jesus. Amém? Depois que Jesus é batizado, ele é levado ao deserto para ser tentado. Isso se encontra em Lucas capítulo 4 e também Mateus capítulo 4. É o mesmo texto, é a mesma situação.
Pastor, onde é que você quer chegar? Eu quero chegar num ponto muito importante. Por isso que eu fiz as perguntas, porque a gente vai no monte, porque a gente faz aquilo. Porque quando a gente olha nesse texto, esse texto de Lucas, assim como Mateus, nos ensina algo muito sério. A pergunta é, Jesus precisava ser batizado por João Batista? Precisava, sim ou não? Não. Então por que foi batizado? Para seguir o exemplo. Boa. Chico falou, está na escritura que tinha que ser batizado. E aí? Mas só isso. E aqui onde eu quero chegar, que vocês entendam. Depois que Jesus ele é batizado, ele vai no deserto para ser tentado. Quando ele é tentado, Satanás tem, acho que no capítulo 3, se não me engano, ou no versículo 3, volta lá no versículo 3, desse mesmo texto, só para eu contextualizar aqui os irmãos. Pode continuar. Beleza, isso mesmo, pode continuar, pode deixar ali. Chega um momento que Satanás chega para ele e faz várias propostas. Diz assim, olha, se você se prostrar, me adorar, eu vou te dar tudo. Vamos ser sinceros aqui. O que Jesus ia fazer na cruz? Além que a gente sabe o mais popular, que é para salvar a humanidade. Mas o principal objetivo era receber poder. A pergunta é, se Satanás poderia dar o poder para ele, ele precisava passar pela cruz? Não, vamos ser sinceros, gente. Imagina, eu quero receber poder. Tem alguém que quer me dar poder. Preciso ser humilhado, ser chicoteado, morrer para receber o poder, sendo que alguém já está me dando sem precisar fazer nada. Precisa? Vamos parar para pensar. O que ele está buscando, o que ele precisa receber é poder. Satanás já está me dando poder. Me diz que só preciso prostrar e lhe adorar. Então, Jesus, para que ele precisa sofrer, ser xingado, ser chicoteado, pisoteado, sendo que Satanás já vai dar poder para ele? E aqui é onde eu quero que você entenda. Coloca isso na sua cabeça. Por que Jesus decidiu passar pela cruz? Porque o problema não era só o poder. O problema está na autoridade. Muitas pessoas têm poder, mas não têm autoridade. O que Satanás tem é poder, mas não tinha autoridade. Não queira poder na sua vida sem autoridade. Então Jesus, por isso que ele foi batizado por João Batista, exatamente porque João tinha autoridade. Jesus precisava confirmar a autoridade de João, porque vocês sabem que os dois são, a diferença dele é de 6 meses, né? Sabem disso, né? De 6 meses, porque quando Maria estava grávida e Isabel estava grávida de 6 meses, então a diferença de Jesus e João é 6 meses. Pastor, aonde é que você quer chegar? Não basta ter poder, é preciso ter autoridade. Eu dei esse exemplo aqui no domingo. Se eu pegar uma nota e dar para o Simonal, estou dando dinheiro para ele. O Simonal, ele tem o poder sobre o dinheiro, sim ou não? Pegar uma nota de 100 reais, falou, Simonal, pega essa nota de 100 reais. Ele tem poder sobre o dinheiro, sim ou não? A pergunta, eu mandei ele gastar? Então não tem autoridade para gastar. Não basta ter poder, é preciso ter autoridade. Então é isso que eu quero que você coloque na sua cabeça. Não adianta, por isso é que nós temos muitas pessoas, muitas igrejas, que está cheio de poder. Por quê? Precisa ter autoridade, porque a autoridade é ela que dá legitimidade ao poder que você tem, porque a autoridade está ligada à fonte. Por isso é que eu não me espanto quando eu vejo, fui no lugar, alguém, o fulano começou a pular, começou não sei o quê. A pergunta que eu me faço é, com que autoridade ele está fazendo isso? Com que autoridade? Ou seja, qual é a fonte que está vindo isso aí? Pastor, você não viu
a luz até caiu aqui, que foi fogo puro. A pergunta é: com que autoridade? Jeremias capítulo 14, versículo 13 e 14. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que os profetas lhes dizem: não vereis espada e não tereis fome. Antes vos darei paz verdadeira neste lugar. E disse-me o Senhor: os profetas profetizam. Profetizam como? Falsamente em meu. Então o problema não é só o nome de Jesus. Vamos continuar. E nunca usei. Então está profetizado. A pergunta é: com que autoridade? Onde que está vindo essa fonte? Nem lhes dei. Então não tem autoridade. Nem lhes falei. Você não falou nada. A visão deles é o quê? É tudo adivinhação e vaidade. E o engano do seu coração são que eles os profetizam. Então, o problema está na autoridade. Deus está buscando ungidos que não são só pessoas que têm poder. Deus está buscando ungidos que sejam boca de Deus. Muitos estão falando em nome de Jesus, mas não são a boca de Deus, porque o ungido, ele é a boca de Deus, porque ele participa e permanece no conselho secreto de Deus. Coloca para mim Juízes capítulo 15, versículo, pode colocar do versículo 11, só o versículo 11, volta um pouquinho do 10, só para dar um contexto. Disseram os homens de Judá: por que subsiste contra nós? E eles disseram: subimos para amarrar quem? Sansão, para lhes fazer a ele como ele nos fez a nós. Então 3.000 homens de Judá desceram até a cova da rocha de Etã e disseram a Sansão: não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós? Por que, pois, nos fizeste isso? E ele lhes disse: assim como eles me fizeram a mim, eu lhes fiz também. Coloca Mateus 7, versículo 21 e versículo 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu. Então não adianta só falar Jesus, Jesus, Jesus. Tem um monte de gente que fala Jesus, Jesus engana os outros, mente os outros. Então não adianta só. Pode continuar. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Jesus negou que não profetizou em nome dele? Mas a pergunta é: eles foram boca de Deus? E em teu nome não expulsamos demônio? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos... Espera aí, como é que estão profetizando em nome de Jesus? Ele não negou. Como é que agora não os conhece? Porque eles tinham poder, mas não tinham autoridade. Porque a autoridade legitima o poder e revela a fonte de onde está vindo o poder. Deixa eu adiantar um pouco aqui. Ninguém, coloque isso na sua cabeça. Mas antes de eu falar dessa frase, eu quero deixar aqui. A nossa palavra, o nosso andar, a nossa vida, as nossas ações e o nosso caráter fala do Deus que servimos. Quem você, aqui na igreja, vê, mas lá fora, revela o Deus que você serve.
Vou colocar, antes de eu ler Mateus capítulo 6, versículo 19, versículo 21, eu quero que você coloque na sua cabeça: ninguém será boca de Deus se não separar o precioso do vil. Se não separar o joio do trigo, você não será boca de Deus. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 19 ao versículo 21, diz assim: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntaste tesouro onde? No céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Então entenderam quem que é ungido? Ficou claro quem é ungido? Agora a pergunta é: o que o ungido deve fazer quando o precioso se cruza ou se mistura com o vil? O que o ungido deve fazer? Eu disse aqui numa escola dominical que se você quer entender muitas coisas na Bíblia, lê o capítulo 14 de Juízes. Coloca para mim Juízes 14 do 1 ao 11. Quero ler isso aí, porque você grava algumas coisas que eu vou estar desfocando. E desceu Sansão a Timná, e vendo em Timná uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: viu uma mulher em Timná das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-a por mulher. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas, pode continuar, de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu tomes por mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Ou seja, essa é a mulher da minha vida. Essa aí eu já vi amor à primeira vista. Mas eu quero ir mais além. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois buscavam ocasião contra os filisteus. Porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe Timná, e chegando às vinhas de Timná, eis que, filho de um leão bramando, lhe apareceu ao... Então grave isso, ele estava caminhando e no meio do caminho lhe apareceu um leão. Grave isso. Então o Espírito do Senhor se apossou dele, tão possantemente, que o fendeu de alto a baixo, como que fende um cabrito sem ter nada na sua mão. Porém, nem seu pai, nem sua mãe deu a saber que tinha feito, ou seja, não contou nada para ninguém. E desceu e falou àquela mulher, agradou aos olhos de Sansão. E depois de alguns dias, grava isso aí, de alguns, não é um dia depois, não foi matou hoje amanhã, alguns dias, voltou ele para tomar, e apartando-se do caminho, ou seja, ele foi ver o leão que ele tinha matado, e eis que no corpo do leão havia o enxame de abelha com mel. Então grave isso. Ele matou o leão, passado dias depois ele foi ver o leão, só que encontrou o leão, corpo do leão cheio de mel. E tomou nas suas mãos e foi-se andando e comendo dele, e foi-se seu pai e a sua mãe e deu-lhes. Comeram, porém não lhes deu a saber aonde que ele tirou. Onde que ele pegou o mel do corpo do leão. Não falou nada para ninguém. Descendo, pois, seu pai, aquela mulher,
Fez Sansão ali um banquete, para assim o costumava fazer os jovens. E sucedeu que, como visse, tomaram 30 companheiros para estarem com... Deixa eu contextualizar. Você anotou muita coisa, aí você gravou. A Bíblia vai dizer no livro de Juízes que Deus chama a mãe de Sansão e dá para ele a seguinte informação: por causa do filho que você vai gerar, você não pode comer nada imundo, nem beber bebida forte e nem vinho. A recomendação que foi dada para a mãe. E, passado um tempo, a mãe ganha Sansão. Sansão nasce. E quando Sansão nasceu, se tornou nazireu. Nazireu está relacionado a um voto que uma pessoa fazia. A pessoa fazia esse voto durante um período determinado. Porém, Sansão, ele se tornou nazireu eternamente. E Deus então fala para Sansão que ele não poderia tocar em qualquer cadáver, seja de animal ou de pessoa, para ele não se contaminar com a impureza. Só que quando a gente lê lá em Deuteronômio, Deus também havia falado ao povo de Israel que ia levar eles a uma terra boa, que mana leite e mel. Então o mel, para o povo hebreu, para o povo israelense, é algo precioso. Sansão matou o leão. Passado alguns dias, quando ele chega e encontra o leão, estava cheio de... Deus falou para ele que ele não poderia tocar nenhum seja de animal ou de homem. Até aqui tudo bem? Para não ficar nas minhas palavras, coloca para mim Deuteronômio 26, versículo 8 e 9. E o Senhor nos tirou do Egito com mão forte, e com braço estendido, e com grande espanto, e com sinais e com milagres, nos trouxe a este lugar, e nos deu esta terra, terra que mana leite e... Então o mel era precioso para o povo de Israel, para o povo hebreu. Era algo muito Só que nós vimos que passado um tempo, Sansão, ele estava caminhando, viu um leão, matou o leão. E passados uns dias, quando ele vai ver o leão estava cheio de mel. A pergunta é, o mel é algo precioso, sim ou não? Sim. O cadáver é precioso ou é algo vil? Vil. E a pergunta é, Sansão é ungido de Deus, sim ou não? E agora, ele sendo ungido, o que ele faz? Ele matou o leão, dia depois o leão estava com mel. A pergunta é, Sansão vai tocar o cadáver por causa do precioso ou vai abandonar o precioso por causa do vil? O que ele faz? Sansão vai tocar o cadáver por causa do precioso ou ele vai abandonar o precioso por causa do vil? E muitas das vezes na nossa vida acontece isso. Quantas vezes você se depara numa situação em que você tem um precioso e tem um vil? Alguém te faz uma proposta, você sabe que não é uma proposta correta. Imagina que você está precisando, por exemplo, de um dinheiro e a sua mãe está com câncer. Chega alguém e fala assim, eu tenho esse dinheiro, eu roubei, eu quero dar para você, porque eu sei que você está precisando. E aí, o que você faz? Você toca no que é impuro por causa do precioso, ou você abandona o precioso por causa do impuro? O que você faz? O que você faz? Ou o que você tem feito na sua vida? E aqui é onde eu quero começar a mergulhar. Por isso que quando nós lemos, eu quero terminar com o livro de Gênesis. Quando nós lemos o livro de Gênesis, quando você lê o versículo 2 do capítulo 1 de Gênesis, versículo 2 e o versículo 3, existe um abismo muito grande entre o versículo 2 e o versículo 3.
E esse abismo nos diz que alguma coisa aconteceu naquele intervalo ali. No livro de Gênesis, entre o versículo 2 e o versículo 3, no capítulo 1, existe um abismo muito grande entre o versículo 2 e o versículo 3. Coloca para mim Gênesis 1. Deixa aí, eu vou fazer a pergunta, eu quero que vocês interajam comigo. Porque a pergunta que nós vamos responder é: eu toco o cadáver por causa do precioso, ou abandono o que é precioso por causa do que é impuro? O que você faz? Eu quero perguntar para vocês, a Bíblia diz que no princípio Deus criou o quê? Quantas coisas Deus criou? Quantas? 2. Amém? Vou perguntar de novo, quero que você interaja comigo. No princípio Deus criou o quê? Quantas coisas Deus criou? 2. O céu e a... Como era a terra? Vazia e sem... Como é que era a terra? Vazia e sem... O que havia na face do abismo? O que havia na face do abismo? Trevas. Amém? Uai, se Deus só criou os céus e a terra, onde é que viu as trevas? Eu perguntei você no começo. O quê? Quantas coisas Deus criou? Vamos lá de novo. Deus criou... O que Deus criou? Quantas coisas Deus criou? Como era a terra? Vazia e sem? O que havia na face do abismo? Se Deus só criou os céus e a terra, as trevas vieram onde? A Bíblia está dizendo, sim ou não? Deus só criou os céus e a terra. Então, quando é que as trevas foram criadas? Quando é que as trevas foram criadas? Por isso é que eu disse que, quando você lê o versículo 2 e o versículo 3, existe um grande abismo entre o versículo 2 e o versículo 3. E isso fica bem claro, que entre o versículo 2 e o versículo 3, houve uma grande batalha, houve uma grande rebelião, houve um grande choque, que deixou a terra vazia e sem, porque um Deus perfeito não poderia criar uma terra vazia e sem forma. Um Deus perfeito não poderia ter criado uma terra vazia e sem. E nesse instante que a terra ficou vazia, teve duas presenças. O Espírito do Senhor pairava sobre as águas. Então, pode voltar lá. Simona, acho que tá. Vou pegar isso aqui. Havia o quê? Trevas. E também o Espírito do Senhor estava onde? Estava lá. Então, nesse intervalo tinha duas presenças. Tinha as trevas e tinha o Espírito do... As trevas não queriam abandonar o lugar. O Espírito também não queria. Os dois queriam controlar. As trevas falaram, eu vou ficar aqui, não vou sair. O Senhor disse, eu também coloquei o meu Espírito para cuidar, para controlar esse lugar. E aí Deus, então, observando que a terra se tornou vazia, e aí então, Deus toma uma decisão. E a decisão de Deus foi recomeçar. E começar ao mesmo tempo. Mas como é que Deus então recomeçou? Fazendo a separação. Lembra que nós lemos lá? O que Deus falou para Moisés? Separa teu irmão. A única forma, porque as trevas estavam lá, o Espírito do Senhor estava lá. A única forma de Deus então recomeçar ou começar ao mesmo tempo era fazer uma separação. Sem separação nunca viveremos grandes coisas e nem a manifestação do poder de Deus.
Nota que Deus não começou fazendo. Deus começou falando. Eu quero ir bem devagar aqui. Deus, ele não começou fazendo. Deus começou falando. E o que Deus falou? O que Deus falou? Disse o quê? Pode continuar, Angélica, versículo 3. Então vamos lá. O que Deus disse? Haja. Quem é a luz? Vamos lá. Deus começou falando e não Então, se Deus começou falando, quer dizer que Deus deu uma palavra. E o que Deus disse? Haja e houve. Quem é a luz? Quem é a luz? Coloca para mim João 8,12. Vamos ajudar os irmãos, gente, que a gente volta em Gênesis. Falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do... Quem me segue não andará mas terá a luz da... Então vamos voltar. Deus falou, foi uma Quem é a palavra? Quem é a luz? Uau, que interessante. Deus teve uma situação entre que o vil e o precioso se cruzaram. E Deus precisava separar. E para Deus, Deus começou primeiro falando e disse: haja luz, e houve luz. E quando a luz veio, as trevas sumiram. Então como é que Deus separou? Chamou a luz. Chamou a luz através de quê? Da palavra. Quem é a palavra? E quem é a luz? Então, queres separar as coisas da sua vida? Traga Jesus. Queres separar o vil e o precioso? Traga. Tá, mas vamos lá, ainda não acabou não. Eu quero fazer a sua mente explodir com esse conhecimento. Houve luz ou não? Houve luz ou não? Coloca para mim lá em Gênesis, versículo 5. Vem acompanhando comigo. Quem é a palavra? Quem é a luz? Jesus. Então, houve luz ou não? Então vamos lá. E chamou Deus a luz de... E as trevas chamou de... E foi a tarde e o primeiro... Então o primeiro dia não começou de manhã, começou à tarde. Você parou a pensar nisso? O primeiro dia não começou de manhã, começou e foi a tarde e que é o primeiro dia. Então o primeiro dia não foi de manhã, foi Só que tem um outro problema. Eu gosto de arrumar problema para vocês. A Bíblia vai falar, vou voltar de novo. Estamos só aqui ainda. Houve luz ou não? Sim. E vimos que o primeiro dia não começou de manhã, começou à tarde. Pastor, onde que você quer chegar? Coloca para mim versículo 14 ao versículo 19. Só acompanha comigo que você vai entender. E disse Deus: haja luminares na expansão do... Vamos lá, vamos continuar. Para haver separação entre o dia e sejam eles para sinais, para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para iluminar na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares. O luminar maior, o irmão já sabe que é o quê? Para governar e o luminar menor para governar a noite. E fez também as estrelas. E Deus o pôs na expansão do céu para iluminar a terra. E para governar o dia
e a noite. E para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi à tarde o quê? O dia. Tem alguma coisa. No primeiro dia, houve luz ou não houve? Mas o sol, a lua, as estrelas foram criadas em que dia? E agora? Deus disse: haja, houve luz ou não? Mas não tinha sol, não tinha estrela, não tinha nada. Porque eles só foram criados no quarto dia. No primeiro dia já tinha sol? A luz veio de onde? Então nós começamos a perceber que luz não é igual a claridade. Luz não é a mesma coisa que claridade. E trevas não é a mesma coisa que escuridão. Porque a clareza só veio no quarto, mas a luz veio no primeiro. Então luz e claridade não é a mesma coisa. Treva e escuridão não é a mesma. Se eu pedir para apagarem todas as luzes aqui, vai ter trevas ou escuridão? Vai ter escuridão. Então não vai ter. Tá, deixa eu fazer bem a pergunta. Se eu pedir para apagarem as luzes, o que nós teremos, trevas ou escuridão? Mas é de dia ou de noite? Então a escuridão é a ausência da clareza. O primeiro dia começou de manhã ou à tarde? Que horas começa o dia? Não, horas. Que horas começa o dia? Não. Meia-noite. É de manhã ou é de tarde? Vamos lá. Por isso que eu disse para vocês, vocês vão sair daqui, eu quero que vocês abrem a vossa mente. Vamos lá. O primeiro dia começou quando? Que horas começa o dia? Está claro ou está escuro? É dia ou é noite? Mas o dia não começou. Não estou entendendo agora. Vamos voltar de novo. O dia começa a que horas? Amanhã vai ser quinta. Quinta-feira vai começar a que hora? Está escuro ou está claro? É noite ou é dia? É dia. Então o dia começa na escuridão? Na falta de? Então, eu quero que você entenda na sua mente que luz não é a mesma coisa que clareza. Escuridão não é a mesma coisa que trevas. Por isso é que tem muitas trevas claras na igreja, achando que é luz. E tem muita luz que é garantia, é banhado. Tem muito dentro da igreja. Por isso é que eu disse que é importante o estudo da semana passada. Por isso é que quando Jesus, que é a luz do mundo, entra na nossa vida, entra na nossa casa, na nossa família, o nosso ministério, a nossa vida, as trevas, elas vão embora. Mas ainda pode haver escuridão. Porque escuridão não tem nada a ver com trevas. Mesmo com escuridão, o dia já começou. A presença de Jesus no barco não é ausência de tempestade. Olha só que interessante. Deixa eu dar um exemplo aqui. Vou pegar a Daiane. Por isso que eu disse na aula passada para vocês. Nós vimos aqui. Eu falei para vocês, não deixe as folhas caírem. Porque o fruto vai chegar, porém chega na estação própria. Quer ver um exemplo claro? Imagina a Daiane. Ô Daiane, imagina que você vai casar amanhã. Imagina. Só imagina, você já é casado, é por isso que eu peguei você. Imagina que você vai casar amanhã. Imagina que amanhã é o dia. Que hora que o dia começa? Se você for meia-noite no cartório, vai estar, vão deixar você entrar sim ou não? Vai estar aberto ou vai estar fechado?
Mas o dia já não começou? Você não vai casar hoje? Por que você não casa? Porque o fruto é só na estação própria. Ainda que o dia começou, você precisa esperar o fruto chegar na estação própria. Por isso, coloque no seu coração, escute bem o que eu vou dizer para você. Jesus não é a escolha de quem precisa. Jesus não é a escolha de quem precisa. Jesus é a decisão de quem conhece e o quer. Jesus é a decisão de quem o conhece e o quer. Hoje, você que veio aqui nessa noite, você pode decidir hoje continuar vivendo do seu jeito ou viver segundo a vontade de Deus. Se coloque de pé. Por isso que eu falei que hoje eu ia ir um pouco mais longo, mas eu queria deixar isso aqui, essa mensagem para mexer com a sua mente, para você poder entender isso. Mas para isso nós precisamos colocar a luz no meio para separar e tirar tudo aquilo que nos impede de vivermos e vermos a manifestação da glória de Deus. Se você nunca se aprofundar a entender, eu quero que você coloque na sua cabeça. Eu disse aqui domingo, Jesus não é suficiente. Jesus não é suficiente. Jesus é tudo. Eu quero orar por você. Por isso é que eu fiz essa pergunta. Para você entender. Teve um dia um rapaz perguntou para mim, pastor, tem um negócio que eu não consigo entender. A Bíblia vai falar lá em Gênesis capítulo 2, que Deus formou o homem. Mas, pastor, formar e criar é diferente. Eu disse sim. Mas então Deus, se Ele descansou no último dia, como é que Ele trabalhou mais? Aí eu falei, vamos voltar lá em Gênesis capítulo 1, nos versículos 19. Ele falou, pastor, eu li e fiquei confuso. E criou Deus o homem. Aí depois o versículo termina. Macho e fêmea os criou. Ó, Deus criou o homem, depois macho e fêmea os. Aí lá no capítulo 2, e Deus formou o homem. Aí eu disse sim. Deus já havia criado Adão, Deus já havia criado Eva. Só que ainda não tinha forma. Ainda não tinha forma. Então a pergunta é: o homem já existia no começo, sim ou não? Já existia? Pô, mas não, cadê o corpo do homem lá? Então você começa a perceber que o homem, se já existia lá no começo, qual é a forma dele? Qual é a forma que ele tinha? Espírito apenas. Depois Deus formou, criou uma forma do homem e soprou. Então por isso é que o cristão, ele não é um homem ou uma carne que anda no espírito. Não, nós somos espírito que vivemos numa. Por isso é que quando nós morremos, a carne vai para onde? Para a terra. E o espírito vai aonde? Ou seja, a minha carne morreu, mas ainda continua existindo. Porque eu já existia antes de ter a forma. Por isso é que quando nós chegamos na glória, a Bíblia vai dizer que nós receberemos um novo, ou seja, teremos uma nova forma, mas nós já existimos. Vamos continuar a viver, porque o Espírito continua vivo. Eu quero só que o Gino louva, e eu quero que você feche seus olhos ali. Eu quero que você faça desse louvor a sua oração. Se verdadeiramente você encontrou esse precioso bem na sua vida, se verdadeiramente você entendeu a mensagem de hoje, que você feche seus olhos aí, vai orando, só vai orando, louvando a Deus, feche seus olhos. Encontre esse Jesus. Só Ele pode separar o precioso do vil. Precioso
Só Ele. Jesus, Só escute e adore. aos teus pés aqui estou. Aleluia, Jesus. O que eu poderia te oferecer Nada, Jesus. por tudo que tu és? Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Aleluia, Jesus. Aleluia, Pai. Não importa quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Aleluia, Jesus. Eu encontrei o meu tesouro. Só Ele. Eu encontrei o bem mais precioso. Você encontrou Ele, Ele vai separar o Eu fio. encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Ele é precioso. Só Ele é. Precioso Jesus. Traga Ele na sua vida, traga Ele. Eu amo o som da tua voz. Aleluia, Deus. Tuas palavras são mais desejáveis que o mais doce mel. Aleluia, Jesus. Obrigado, Pai. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Aleluia, Jesus. Não importa quanto custou, Jesus, teu valor é maior. É maior, amado, é maior. Ele é Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Jesus é. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Maria entendeu isso. Se prostrou aos pés do Mestre. Aleluia. Para ouvir os ensinamentos do Mestre. E ela escolheu a melhor parte. Entre o vil e o precioso, ela trouxe a luz no meio. Porque quando a luz chega, as trevas vão embora. Aleluia, Jesus. Obrigado. Como Maria, que estava a seus pés e disseste a ela: essa é a boa parte, que nunca, nunca será tirada. Como Maria, que estava a seus pés e disseste a ela: essa é a boa parte, que nunca, que nunca será tirada. E como Maria, que estava a seus pés e disseste a ela: essa é a boa parte, que nunca, que nunca será tirada. Diga. E como Maria, que estava a seus pés e disseste a ela: essa é a boa parte, que nunca, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Declare com fé que você encontrou. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Aleluia, nós encontramos Jesus.
Obrigado, Pai, por essa noite. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, pelo privilégio de estar aqui na tua casa. Nós não queremos ter poder sem autoridade, Pai. Ó Espírito Santo de Deus, usa-nos, Senhor, porque nós entendemos que Jesus não é o suficiente, Jesus é tudo para nós. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por essa noite. Eu te louvo e te agradeço, Pai. Desde agora e para todo sempre, continua usando cada vida. Continua usando teus filhos, Senhor. Porque nós temos a certeza que o Senhor nos separou. O Senhor nos ungiu. O Senhor nos consagrou. E nos santificou para a obra maravilhosa da cruz. Por isso, meu irmão, minha irmã, nunca pule a cruz. Passe pela cruz ainda que doa. Que Deus te abençoe grandemente, desde agora e para todo sempre. Amém? Amém. Que Deus te abençoe. Espero que você tenha aprendido, você pôde aprender bastante. Eu confesso que eu fiquei em casa. Cada pergunta que eu fiz para vocês, eu faço para mim. Vocês não têm ideia. A minha esposa vê até acha que eu fico conversando com as paredes. Faço a pergunta, e agora? Aí eu vou de novo lá na cadeira, sento na Bíblia para procurar a resposta. E aí quando eu me perguntei, falei, mas o dia começa a que hora? Aí eu falei assim, ó, de manhã. Aí no meu coração veio, não, que hora? Aí eu falei, meia-noite. Aí eu me perguntei, mas meia-noite está claro ou está escuro? Eu falei, está escuro. Mas é de manhã ou é de noite? Eu falei, de manhã, mas está escuro. É de manhã, mas está escuro. Aí Deus falou para mim, é isso aí. Escuridão não tem nada a ver com treva. Às vezes você vai estar, é momento na sua vida que vai estar escuro. Só tomem cuidado, que tem muita treva que também está clara. Tem muitas trevas claras hoje. Que você não seja uma delas. Que você não seja apenas garantia ou banhado a ouro, mas que você seja o ouro verdadeiro. Porque se você encontrou o tesouro, e isso é tão maravilhoso que o tesouro nós encontramos, né? Nós não compramos, não pagamos. Então que você possa viver. Hoje eu terminei um pouco tarde, porque eu já tinha avisado para os irmãos que eu precisava desse tempo. Eu queria ter terminado esse estudo, porque eu achei de extrema importância. Eu já venho preparando ele, já faz tempo que eu preparei ele. E depois do estudo que nós vimos na semana passada, eu queria poder estar deixando esse aí. Mas a parte de quarta-feira, nosso horário volta normal. Tem umas 8h30, a gente está terminando o estudo. Mas espero que você tenha aprendido bastante. Então, amanhã, quando você vê isso, quando está acontecendo, você lembra. O dia começa na escuridão. E o pior é que você ainda está dormindo, o dia já começou. Está vendo? O dia começou, você está dormindo. Mas aquele que te escolheu não está dormindo, está de pé. Cuidando de você, dos seus passos, da sua vida, todos os dias. Amém? Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe a Liz, vendo ela de novo aí. Deus abençoe a sua vida e o seu grande amor. Isso é uma benção, né? É benção demais. Que Deus continue abençoando vocês. Ele agora, falei para ele, agora é parceiro aqui, ó. Agora é parceria. Agora não pode mais fugir, agora aqui é parceria. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Estende as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja em cada um de nós. Não somente hoje, mas para todo sempre. Amém? Nós não esqueci não, nós vamos deixar para orar para você no domingo, tá bom? Domingo nós vamos fazer, não esqueci não. Tá? É para assim, nosso pastor esqueceu o meu aniversário, não esquecemos não, Nico.